Na semana passada, o Nepal bloqueou o acesso a várias plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, após os aplicativos não se registrarem às autoridades. O governo afirmou que usuários de mídias sociais com identidades falsas têm disseminado discursos de ódio e fake news, além de cometer fraudes e outros crimes por meio de algumas plataformas. Olá pessoal, saudações a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o dia de hoje. Aliás, quem acompanha aqui tudo que é falado sabe que as coisas não acontecem por acaso. Vocês viram, né? São dias aí comentando sobre certas energias que estão no ar, como a coisa está pesada, e a gente tem, então, culminando com o que aconteceu no Nepal nesse dia de hoje, dia 9/9. Mas é lógico que tudo isso não acontece de uma hora para outra. Tudo isso é um acúmulo de coisas que vão se somando, vão acrescentando cada vez mais coisas, até que ocorre então um transbordamento, ou um transbordo, como você achar melhor. Só que para que isso aconteça, a gente muitas vezes tem a influência energética. Quem assistiu a live e os últimos vídeos sabe muito bem desse período aí do último eclipse, como as coisas ficaram pesadas. E para a gente entender então um pouco sobre esse acontecimento do Nepal, para quem não sabe, é uma região aí que está estrategicamente entre a Índia e a China, ali na região do Tibete. É uma região muito estratégica também. E o Nepal acordou em chamas. Katmandu, que é a capital, parecia o cenário do filme V de Vingança, mostrando uma verdadeira aula de democracia, a força do povo, literalmente, E Nepal então mostrou que não gosta de comunista e acabou derrubando todo mundo na raça. O roteiro foi o mesmo do Sri Lanka em 2022, quem se lembra, Sri Lanka estava com uma crise econômica muito forte, problema de reserva cambial, tudo mais, escassez, várias coisas, até que houve uma explosão ali, tantas coisas erradas, violação de direitos humanos, tudo mais, procurando ajudas internacionais, e culminou com uma coisa muito grande, até a ponto da fuga do presidente, se eu não me engano, era o Gotabaya Rajapaksa, até ele fugiu, acho que foi para as Maldivas, se não me engano. Bom, depois disso a gente teve, acho que foi recente também, foi em Bangladesh, Bangladesh foi a Hasina, não sei se vocês lembram também, a Sheikh Hasina, que ela renunciou ao cargo, mas foram um protesto de semanas que houveram 60 mortos, foi um negócio muito grande, uma das piores crises aí, tá? Bom, o que a gente precisa entender é que o que aconteceu hoje, culminou ali no que aconteceu no Nepal. Teve a questão aí da renúncia do primeiro-ministro, o Prashad Oli, o Oli, que ele fazia parte do Partido Comunista do Nepal. É um marxismo, leninista, unificado, e ele renunciou no meio de uma onda de protestos, mas não foi uma coisa tão simples assim. Lógico que haviam ali graves denúncias de corrupção, bloqueio que eles estavam fazendo, inclusive em redes sociais, e eles falavam, tá atacando a soberania, essas coisas das redes sociais estão incomodando. Um roteiro muito parecido com um certo país da América do Sul, É incrível como a gente fala, e as pessoas muitas vezes não acreditam, falam, isso aí é filme, não sei o quê. Vocês viram que a introdução do vídeo é justamente uma matéria da CNN, e se você não prestar atenção que eles falam que é o Nepal, você imagina que seja um outro país, quando é dito ali, regulamentação de redes sociais, fake news e outras coisas mais, Vocês veem que é uma experiência mundial, porque são vários países passando por coisas muito parecidas e cada um está agindo de um jeito, No caso do Nepal, estou explicando aqui para vocês verem como que a coisa se avançou, como que a coisa se desenrolou. O povo numa situação terrível, um desemprego enorme, ao ponto dos cidadãos
do Nepal saindo do país procurando emprego em outros países. Mas aí você tem, por exemplo, os Nepo Kids, né? Nepo acho que vem de nepotismo, ostentando riqueza no meio da pobreza. Uma coisa extremamente triste. E tem vídeos como esse aqui que vão revelar justamente uma diferença muito gritante entre os nepalenses, mostrando, né, uma disfunção, aí, uma diferença muito grande entre a aristocracia, né, política, tudo mais do Nepal versus uma população pobre e carente. Vídeos como esse aqui, ó, que eu vou colocar, que estavam rodando nas redes sociais, mostrando a realidade da situação do Nepal, né? Olha só que tristeza. Aí vocês vão ver pessoas famosas, né, assim, deles ali ostentando, né, pessoas ali da elite deles, e ao mesmo tempo o povo comendo no chão, né? Ó, as imagens são muito tristes, ó. O povo ali aproveitando, né, curtindo ali, ó, as imagens, as pessoas chiques, né, elegantes, e o povo, olha a situação, passando necessidade, olha que pobreza, né? Ó, que tristeza, né? Olha só que situação, ó, parece uma formiga cheia de coisa nas costas, olha como o povo está vivendo. Realmente muito triste, muito drástico, né? Não tem nem o que falar. E isso balançou com o povo, é lógico, né? Aí o que acontece? A gente tem o governo, então, combinando com o ato de colocar novas regras para as plataformas digitais, né, se registrarem no país. E assim ele acabou bloqueando 26 redes sociais do país. Entre elas, né, Facebook, WhatsApp, outras coisas mais, com o intuito do quê? De evitar a disseminação de fake news, de notícias falsas, que estavam destruindo a imagem do governo, e ao mesmo tempo disseminando discursos de ódio, e ao mesmo tempo manter a soberania digital do país. Percebe? É um discurso marxista pronto, né? Onde o povo tem direito às coisas, mas vamos cortar o que o povo tem direito, porque não se pode reclamar do governo, do poder que está ali. E a coisa então foi se alastrando numa situação muito grande. Eu coloquei aqui a notícia, eu vou colocar um pedacinho de novo dela, só para vocês prestarem atenção agora, né? A notícia do início do vídeo. Olha isso. Na semana passada, o Nepal bloqueou o acesso a várias plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, após os aplicativos não se registrarem às autoridades. O governo afirmou que usuários de mídias sociais com identidades falsas têm disseminado discursos de ódio e fake news, além de cometer fraudes e outros crimes por meio de algumas plataformas. Perceberam? Tá? Então, quando você ouve, você fala, não, é real, não é mentira, não é filme, tá? E os protestos, então, partiram para uma situação fora do controle. Por quê? Na tentativa, né, do governo controlar as pessoas através das redes sociais, bloqueando as redes sociais para não ter a disseminação das coisas que eu falei, discurso de ódio, fake news, etc e tal, e não perder a soberania digital. Essa medida foi vista pelo povo como uma tentativa de censura e principalmente controle da opinião pública. E então o ódio aconteceu. E é lógico, o resultado do ódio é uma revolta imediata. E a gota d'água, então, já marcada pela corrupção, pelo desemprego, foi justamente essa censura às redes sociais. A repressão da polícia foi violenta. Praticamente foram aí mais de 19 mortos, se eu não me engano. Mas são centenas, se não me engano, mais de 300 pessoas feridas. Tanto é que jovens estão lutando. Tanto é essa é chamada Revolução da Geração Z. Olha que interessante os nomes, né? E o primeiro-ministro voltou novamente atrás, falou, não, deixa quieto, volta novamente às redes sociais. Mesmo assim já era tarde, porque o povo exigia a renúncia dele. E assim Oli, né, renunciou e outros políticos fugiram. Eu vou colocar aqui umas imagens de como ficou ali em Nepal, somente a região de Katmandu, e é uma coisa assim pesada. Vou até tirar o som aqui para não ter problema. Mas olha, protestos, tudo mais. Ó, a polícia foi para atacar o povo e depois ela se uniu ao povo, tá? E aí começaram a se alastrar, né?
Isso aqui é a emissora deles de televisão, a Kantipur, ó, o povo ali com os policiais. Aí eles tacaram fogo no palácio ali, municipal, nas casas de alguns políticos, em sedes de partidos políticos, tá? Olha como que ficou. Isso aqui parece aquelas coisas que eu já coloquei, né, de videogames e jogos, né? O povo totalmente indignado, né, com tudo que aconteceu. E aqui são os políticos tentando fugir, né, de helicóptero. Olha lá, foram para o aeroporto, já chamaram seus helicópteros, o que puderam levar estão levando e fugindo para salvar a sua pele. Lógico, né, como eles têm bastante grana pelo jeito, já arranjaram os helicópteros aí para decolar e sair fora, porque o negócio estava pegando fogo, literalmente, né? Então são os helicópteros ali, tá? Essa é a condição. E aí teve um que não conseguiu fugir. Teve um que ficou, que acho que foi o ministro das Finanças. E o povo acabou... Ó, tá vendo os helicópteros ali, ó? Isso aí, tá? E o povo acabou pegando esse ministro. Alguns fugiram, mas teve um que não teve a mesma sorte. Não sei o que aconteceu, ou ele duvidou. E tá aí, ó. Ele tá aqui, ó, o povo pegando ele. São cenas fortes, tá? Mas ele leva até uma voadora, ó lá. Ele vai levar uma voadora agora, ó. Presta atenção. Ele caiu pro chão. Aí já estão, né, pegando ele. Vão tirar a roupa dele e vão colocar no rio, né, ó lá. Tiraram a roupa dele, deixaram ele pelado e jogaram ele no rio ali, ó. Tá? O povo fazendo justiça com as próprias mãos. Ou seja, derrubou o poder, expulsou todo mundo dali. E a coisa mais interessante também, o que aconteceu com a televisão deles? Ela foi simplesmente tirada do ar. Ó. Tá ali, bonitinho, maravilhoso. Isso aqui é a rede deles lá, né? Ó o que fizeram com a sede da emissora. Incendiaram a sede da emissora. Tá? Atentas com toda essa energia que está aí, né? O mundo inteiro está passando por isso. As pessoas não estão aguentando mais a agenda, a que ponto ela chegou, como as coisas estão de ponta cabeça, como as coisas estão transtornadas. E por não aguentar mais, elas estão entrando em protestos, né? A gente tem uma situação muito delicada acontecendo aí num certo país da América do Sul, né? E está acontecendo inclusive um julgamento, tá? Um julgamento aí que já é a primeira linha ali da carta do Trump para esse país, né? A primeira linha está ali muito claro, olha, cabe com essa caça às bruxas. Só que não está sendo suficiente as sanções, né, que aconteceram, sanções econômicas ao país, depois sanções a alguns integrantes do governo, inclusive até com a lei Magnitsky, que é um dos integrantes dessa lei que é pesadérrima. E o julgamento continua, né, um julgamento assim que é assustador assistir. Muita gente não compreende, quem tem sangue, né, como pode dizer, tem raiva, né, não entende, né? Fico imaginando se fosse você no lugar, né, sendo julgado por uma coisa que você não fez. Mas isso é uma coisa que não dá nem pra gente falar aqui nas redes sociais, porque tem os haters aí que não gostam disso, né? As pessoas se sentem ofendidas. Mas basta você pensar, pessoas foram presas aí já praticamente o tempo que elas estão, mas nem crimes piores, né? As pessoas ficam mais tempo presas. Então, pessoas aí que estavam só protestando. Então o que a gente percebe que nesse país aí é mais para 1984, com líderes conseguindo mudar a cabeça das pessoas, iludidas, né? Será que elas vão mudar? Será que elas vão entender o que está acontecendo? Que eu vejo uma divisão muito grande, as pessoas meio passivas com algumas coisas, pagando mais impostos, não percebendo o que está passando, né? Porque o discurso é muito sério, né? Então, você imagina, um outro país virou tipo V de vingança, né? Nepal virou V de vingança, e esse outro país está mais para a distopia de 1984, né? O controle total. Mas a gente vê aí o que está acontecendo fora, né, do país. Os próprios Estados Unidos da América já pensando em utilizar a força militar para colocar ordem, né? Então, eu acho que a Monteiro até vai fazer um outro vídeo para explicar com mais detalhes, mas vocês precisam prestar atenção em tudo que está acontecendo
Porque o que tem no mundo é uma intenção muito grande de uma treta mundial. E como eu já falei alguns anos atrás, que o mundo ia se dividir em times, né, em grupos. E parece que isso está acontecendo com alguns países, né, dividindo em grupos. E tem pessoas que não estão aceitando essas divisões. Por isso, a gente vê claramente o que aconteceu no Nepal e em outros países também. Né? Mas hoje é bem interessante contar esse caso no Nepal. Tá? É isso, pessoal. Então, eu sempre recomendo, né? A sabedoria vem de informação, de saber usar a inteligência e, sobretudo, perceber esses momentos que estão aí no ar. Tá? Busquem se informar, busquem entender o processo, não fiquem marcando bobeira. Vamos usar essa gíria aí, né, que o pessoal fala bastante. Fiquem atentos, porque a nossa sobrevivência precisa dessa percepção da realidade. Coisas que pareciam de cinema, de filme, elas estão diante de nós acontecendo. Seria assim inimaginável falar isso que está acontecendo há anos atrás. Mas a gente está desde 2020 aí percebendo muitas coisas pesadas de controle. Tá? Eu sempre uso como exemplo aí quando em 2020 as pessoas no mundo inteiro praticamente ficaram trancadas em casa. Lembram? Tá? E agora tem implantação de sistemas, censura na ideia das pessoas, na própria questão de opinião, né? Censura na fala. Toda vez que vocês verem esse julgamento, prestem atenção. A pessoa está sendo julgada pela ideia dela, pela fala. É uma coisa séria isso, para a opinião. Então, tudo é um grande jogo. Será que a gente consegue entender qual será o próximo passo? É isso aí, pessoal. Agradeço. Não esqueça de participar aí do canal, se inscrever. Agradeço por você ter assistido até aqui. Então se inscreva, seria uma boa troca. Dá seu like e divulgar para as pessoas que você gosta. Aos novos inscritos, um grande abraço. E aos antigos inscritos, o meu grande abraço também especial. Obrigado por todo esse pessoal que está aqui no canal Web Terapias. Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo.